Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com o vereador Pedro Lobo. Eu gostaria de convidar neste bate-papo de hoje o nosso amigo e companheiro Vladson Viana, ele que é um jovem e, mesmo com sua juventude, já está à frente do importante órgão que ele preside, que hoje é o Cine-IDT do estado do Ceará. Vladson, que já veio de tem uma lista de trabalho muito grande no Brasil, já foi secretário do Ministério da Saúde, tanto já ocupou grandes cargos, apesar da sua juventude, mas já prestou muito serviço ao estado do Ceará e ao Brasil. E o tema de hoje não poderia ser diferente para que a gente possa discutir sobre a questão da geração de renda, emprego e oportunidades no estado do Ceará, nesse momento de muita dificuldade que nós estamos atravessando, sobretudo uma profunda crise econômica, crise sanitária e, acima de tudo, uma crise política que está sendo graças a este governo genocida, a este governo do Jair Bolsonaro, negacionista e que está destruindo todas as políticas implementadas pelos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Portanto, Vladson Viana, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, receber você aqui é sempre motivo de muito orgulho e satisfação para nós poder debater com o que você representa hoje para o estado do Ceará à frente do CIDT. Boa noite. Obrigado, Pedro Lobo. Muito obrigado pelo convite, por mais esse momento aqui desse bate-papo com todos vocês que seguem as redes sociais do Pedro Lobo, que sempre traz debates importantes, relevantes, que tocam na vida dos trabalhadores, na vida das pessoas em todo o Ceará, especialmente da cidade do Crato. Então, é com muita honra que hoje eu estou aí nessa nova tarefa, digamos assim, que é presidir o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, que é uma organização social que tem a responsabilidade de executar o Sistema Público de Emprego, o programa Cine, num momento desafiador, no momento em que o país tem aí um contexto de mais de 15 milhões de desempregados. Isso não é diferente no nosso Ceará. Nós temos hoje mais de 500 mil trabalhadores que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. E, Pedro Lobo, eu costumo sempre dizer que o trabalho, a renda, é um determinante social. Se você tem uma renda, o nível de renda que você tem vai definir se você tem acesso, qual é o nível de habitação, se você tem uma habitação ou não, se é uma habitação adequada ou não, o nível de mobilidade urbana, se você vai ter um recurso para usar um transporte público ou não, ou até mesmo para ter um carro, uma moto, enfim, um bem, um veículo automotor. Então, a renda que é adquirida a partir do trabalho é um determinante social. Até o acesso à saúde, muitas vezes você vai ter acesso a um medicamento ou não, a um nível de tratamento ou não, o trabalho e a renda são fundamentais. Então, quero te parabenizar aí e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no bate-papo com Pedro Lobo, discutindo um tema fundamental como trabalho e renda para o nosso cearense. Vladson, muito bem. Eu vou fazer logo uma pergunta que todo mundo... Qual o papel do Cine nesse momento que nós estamos atravessando e que ações o Cine está executando aqui no estado do Ceará para ajudar as famílias que estão com esse problema de desemprego nesse momento? Pronto. Bom, primeiro eu fazer essa contextualização, Pedro, que eu acho que é importante. O Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, é uma política pública que teve mais de 80 anos no nosso país, 80 anos de Sistema Nacional de Emprego, através do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto pelo governo Bolsonaro. Hoje voltou, recriou o Ministério para atender uma necessidade de um aliado, uma demanda política, mas a política pública de emprego foi desmontada em todo o país. Então, e isso reflete esse contexto que nós estamos vivendo de 15 milhões de desempregados,
de uma imensidão de milhares de desalentados, e o desalentado é aquela pessoa que perdeu a esperança, que não tá desempregado e não acredita mais que vai procurar conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Então, é nesse contexto que o IDT ele se propõe, né, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, ser uma ponte entre os trabalhadores que estão ali buscando a recolocação no mercado de trabalho, que buscam a qualificação profissional para ter melhores oportunidades de trabalho, e as empresas que buscam nesse momento se recompor, se reconstruir, investir e a partir disso contratar mão de obra. Então, o IDT atua nesse processo como ponte, né? Nós fazendo a ligação, essa aproximar. Então, nós temos hoje 18 unidades em todo o estado e atendemos por ano em torno de 600 mil trabalhadores, seja nos nossos atendimentos presenciais, nessa nossa rede de unidades, são 18 unidades, mais VaptVupt, mais Casa do Cidadão, mais parceria com os municípios, né? Que já nós vamos falar sobre as parcerias com a Prefeitura do Crato, com o município do Crato, né? Então, essa rede toda para dar suporte aos trabalhadores nessa recolocação no mercado de trabalho. Muito bem, Gladson. O nosso governador Camilo Santana tem sido um grande governador e tem criado várias políticas importantes para a superação da crise que nós estamos atravessando, em especial na geração de emprego e de oportunidade para os cearenses. O governador Camilo, no meio da pandemia, agora ele criou o Ceará Crédito, que é um importante programa de financiamento de crédito, disponibilizar crédito aos micro e pequenos empreendedores, que é algo em torno de 100 milhões de reais, que é o programa. E também outros programas importantes que o governador Camilo Santana está implementando num momento de muita dificuldade que nós estamos vivendo, como você mesmo colocou aí, uma crise aí desenfreada, né, da economia, da política e a crise sanitária, onde nós temos aí mais de 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, onde nós temos aí mais de 6 milhões de desalentados, aquelas pessoas que você bem colocou, que vão em busca, cansam de procurar emprego e não conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí, Gladson, eu lhe pergunto, como o Cine está atuando nestes programas importantes que estão sendo implementados pelo governador Camilo Santana? Excelente pergunta, Pedro Lobo. E aí eu queria só dar um contextozinho. Pois não. Como você bem disse, nessa crise sanitária, que é uma crise sanitária global, né? Ela é global, ela impactou na vida das pessoas, nas nossas rotinas, nos nossos hábitos, impactou por conta de uma falta de coordenação nacional através do Ministério da Saúde. Nós tivemos aí um número de mais de 500, chegando a quase 600 mil mortes, 600 famílias que perderam seus entes queridos. E essa pandemia, né, a pandemia do coronavírus, ela impactou de sobremaneira a economia. Então, nós tivemos no ano de 2020, né, conforme os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que ele tem um registro de todas as demissões e admissões, nós tivemos no ano de 2020 um saldo negativo de mais de 48 mil postos de trabalho. O que é que significa, pessoal, para você que está nos acompanhando? Isso no Ceará? No Ceará. Isso significa que 48 mil postos de trabalho foram extintos. As pessoas perderam seus empregos por conta da pandemia e por falta de políticas públicas do governo federal para dar um suporte nesse momento. Então, qual foi o nosso desafio? Nós primeiro precisamos fazer uma ação de controle da pandemia, então, isolamento social, né, distanciamento, fechamento de alguns setores para poder controlar a pandemia através de diminuir a circulação, aumentar a cobertura vacinal, né, e aqui um esforço gigantesco do governador Camilo para aumentar a cobertura vacinal, para depois disso a gente ter a segurança de que nós podemos reabrir a economia e que nós não vamos ter que recuar depois. Então, nós precisamos fazer de forma responsável, gradual,
para que não adiantava a gente avançar e depois ter que voltar tudo novamente. Então, com esse aumento da cobertura vacinal, né, o estado do Ceará, com a liderança do governador Camilo Santana, nós conseguimos chegar a um nível de estabilidade. Por sinal, já tem alguns dias que nós não temos graças a Deus, nenhuma pessoa que morreu por Covid no estado do Ceará. Então, com isso, começou a se flexibilizar os decretos para a retomada econômica. Só que a gente sabe também que essa retomada da economia, ela leva um tempo, ela tem um tempo que precisa ser observado. Então, para que a gente possa gerar oportunidade, gerar essa renda tão importante para as famílias, o governador Camilo Santana tomou a seguinte decisão. Nós sabemos que nem todo mundo vai conseguir ir para o mercado de trabalho formal. Então, nós precisamos criar uma política pública que apoie a população cearense, que apoie os trabalhadores cearenses a ser um empreendedor, a criar o seu pequeno negócio. Aquela mãe de família que tem uma pequena marmitaria em casa, aquele pai de família que tem uma barraca de cachorro-quente, de pastel, o churrasquinho que a gente come na esquina, que são pequenos empreendimentos que requerem pequenos investimentos e que geram renda para essas famílias. E que muitas vezes a grande maioria dessas pessoas estão com nome sujo, ou não tem o apoio de um banco oficial, não tem um apoio ali de um banco para poder ter um crédito para abrir esse pequeno negócio. Então, o governador, através da ADES, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, ela criou lá uma diretoria de economia solidária, e o governador criou um fundo de economia solidária e aportou 100 milhões. Para que esses 100 milhões? A nossa meta é, até no primeiro semestre de 2022, contratar 36 mil operações de microcrédito. 36 mil operações de microcrédito. O que significa isso, Pedro Lobo? São 36 mil cearenses que vão ter uma oportunidade de, através de um pequeno empréstimo, de uma pequena linha de crédito, que vai de R$500 até R$3.000 por pessoa, para fazer capital de giro, investimento ou misto. Ele vai poder ter esse apoio, esse suporte, para criar o seu pequeno negócio, o feirante, ali o ambulante, movimentar a economia local, inclusive, local e solidária. Isso. Inclusive montar grupos, né? Então, eu sempre sugiro isso, eu sempre coloco isso. Essa organização da sociedade é importante. Então, lá no Crato, se tem uma associação dos feirantes, Pedro Lobo, dos ambulantes, é importante dar o apoio para que eles se organizem e poder pegar esse crédito de forma coletiva, que pode chegar até nos grupos coletivos até R$21 mil. R$21 mil ainda com a fiança solidária. E com isso nós vamos poder estar trabalhando, né, aquecendo a economia, gerando emprego, gerando renda para a nossa população. Isso é muito importante, Vladson, essas políticas do governo do Estado. O governador Camilo Santana, que tem sido um grande governador, um grande gestor, apesar de toda a crise, tem conseguido investir muito no Estado do Ceará, em todas as ações, em todas as dimensões, seja na saúde, na educação, na geração de oportunidades. Vladson, eu queria lhe fazer agora também uma pergunta com relação à juventude. Nós sabemos que a juventude, aonde está o maior participação, o maior de desemprego está também na juventude. Enquanto a média é de 15%, na juventude passa dos 25%, tem grau que pode chegar até 30%, dependendo dos locais. E na juventude, nas pessoas também com menos escolaridade, onde o índice de desemprego está cada vez mais alto, né? Como também esse índice nas mulheres e nos jovens mulheres pobres, onde está o índice ainda maior. Esse retrato ainda é mais terrível. Então, eu pergunto a você, Vladson, você como um jovem que sempre tem uma história militante na juventude, né? Desde cedo você milita nessa ação, e que ações ou políticas o governo do Estado e o SIM estão executando, ou se tem alguma prioridade para a questão da juventude, seja na perspectiva de abertura de mercado, de crédito, ou seja, na formação de juventude, do jovem. Pedro Lobo, eu tenho a minha trajetória na política pública de juventude. E isso sempre é uma coisa que me preocupou muito. Porque se a gente for olhar, pegar qualquer indicador, vamos trabalhar que nós estamos falando sobre trabalho e renda, sobre desemprego,
Se a gente for pegar o indicador de desemprego para a juventude, ele é quase o dobro, como você bem colocou, dos indicadores para a população em geral. Então isso preocupa muito. Primeiro que a juventude é um momento de transição da vida do ser humano, né, para a vida adulta, da criança e adolescência para a vida adulta. E o mercado de trabalho é um principal desafio. Essa entrada no mercado de trabalho é um principal desafio. Então hoje, com o desmonte das políticas públicas, você tem uma grande parcela da juventude que é conhecida como aquela juventude nem. O que é isso? É a juventude que nem trabalha e nem estuda, que é que compõe esse grande número de desalentados, que estão aí desesperançados. Então a gente precisa de ações de política pública para poder reencantar, reesperançar essa juventude, para que ela volte para uma trajetória de formação, para que ela volte para políticas públicas de qualificação profissional e que elas possam ter oportunidade de trabalho e de renda, né? E aí o IDT, todas as suas ações, ele tem um olhar para todos os segmentos da população, mas em especial para a juventude. Então, Cearacred também tem um olhar prioritário para a juventude. Nós temos toda a nossa ação de intermediação de mão de obra. Nós temos metas, nós estabelecemos na nossa rede meta para a inclusão de jovens no mercado de trabalho, porque nós sabemos que essa inserção desses jovens é fundamental para que ele permaneça numa trajetória de formação, de crescimento, de oportunidade, que é o que vai garantir o exercício da cidadania com dignidade, com autonomia, né, para construir suas famílias, para crescer profissionalmente. Então essa é a nossa busca. Muito bem, Pilato. Você falou agora que o desmonte das políticas públicas inventado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. E uma delas foi o desmonte do Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE. No município do Crato, e não é diferente de vários municípios do estado do Ceará e do Brasil, que tinham unidades do SINE, que exercem esse importante papel, como você bem coloca, que é fazer a ponte entre o empregado e o empregador, né? O Crato, por exemplo, teve o SINE DT a sua unidade fechada. E nós estamos discutindo, inclusive, já tratando com você, tivemos até a oportunidade de conversar também com o prefeito Zé Ailton e a Câmara Municipal e toda a sociedade do Crato, espera para que esta unidade possa ser reaberta, e especialmente nesse momento de muita dificuldade que nós estamos atravessando. Então, eu pergunto a você como é que está, Lato, essa discussão da interiorização do SINE, tanto no Crato, mas também em todo o estado do Ceará, de reabertura de novas unidades. Eu que tenho acompanhado também a sua atuação e a atuação do SINE, eu estou vendo, a gente acompanha que há um interesse da sua gestão, da gestão do governador Camilo Santana, em retomar esse processo de reabertura das unidades que foram fechadas em todo o estado do Ceará. Bom, Pedro, primeiro dizer para você que nós lamentamos muito ter que fechar em 2019, né, com esse fim do Ministério do Trabalho e Emprego. Houve um corte no financiamento do Sistema Nacional de Emprego pelo governo federal. Isso acarretou o fechamento de várias unidades do IDT SINE em todo o estado. E Crato foi uma delas que foi prejudicada nesse momento inicial. Então, nós sabemos do quanto esse equipamento, né, do IDT, ali, esse local de atendimento, de acolhimento dos trabalhadores, é importante para dar uma luz, para ser essa ponte para o acesso ao mercado de trabalho. Então, nós tivemos que fazer esse corte em 2019 por um corte do governo federal, mas nós tivemos uma conversa com o secretário Maia Júnior, com o governador Camilo Santana e convencemos da importância de reestruturar para essa retomada econômica, reestruturar uma rede de atendimento do IDT em todo o estado. Então, nós nesse processo estamos buscando os municípios que têm interesse, parceiros, para reabrir unidades que foram fechadas em 2019 ou abrir novas unidades. E aí tenho aqui que destacar e reconhecer a sua liderança, Pedro Lobo, nesse processo e lhe agradecer, porque você tem sido cumprido um papel fundamental nesse diálogo, através da Câmara Municipal, do seu mandato de vereador, você tem exercido um papel fundamental para conseguir
convencê-lo, o prefeito Zé Ailton, que foi bastante acolhedor com a nossa demanda, e nos ajudar, né, nessa cooperação, Estado, município e IDT, garantir o retorno, a reabertura da unidade do Cine na cidade do Crato. Então, eu tenho certeza que agora a decisão política foi tomada, né? Eu ouvi isso do prefeito Zé Ailton quando você nos levou para conversar com ele. Então, agradeço mais uma vez. E nós vamos agora esse processo mais burocrático de reabertura das unidades, né? Então, nós vamos agora montar, temos que discutir com a prefeitura um novo local de funcionamento, um plano de trabalho, montar uma equipe e, se Deus quiser, até o final do ano, a gente ter a alegria de, junto com a população do Crato, inaugurar a reabertura, reinaugurar a unidade do IDT do Crato para gerar oportunidade para os trabalhadores. Eu fico muito agradecido, Vlado. Essa é uma luta não só apenas minha, mas essa é uma luta da Câmara, do prefeito e de todo o povo do Crato, que quer e está ansiosa para ver a reabertura do Cine-IDT no nosso município. Então, a gente fica muito feliz, eu sei do seu empenho, sei do empenho do governador Camilo Santana, do empenho do prefeito Zé Ailton, e eu não tenho dúvidas que até o final do ano, se Deus quiser, nós estaremos reabrindo o Cine-IDT no município do Crato, como também você está fazendo o processo de reabertura de várias unidades espalhadas pelo interior do estado. Então, quando tem uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, as instituições, a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo, e as entidades representativas, as entidades de classe do município, a coisa certamente tem um poder de ação muito mais forte e de fazer com que as coisas aconteçam e garantir a promoção do desenvolvimento do município. Então, Vlado, eu fico muito feliz de debater com você. Essa notícia que você traz muito boa, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você antes da gente encerrar o nosso bate-papo, que é muito legal, e eu gostaria que você viesse outras vezes para que a gente possa debater mais detalhe algumas ações específicas do Cine. Mas eu gostaria que você também falasse sobre uma ação importante de um outro programa do governo do estado, que é de fortalecimento das empresas, que está aí fazendo uma parceria com as empresas no sentido de ajudar a contratar mais emprego para a população, onde o governo entra custeando quase que 50% do custo de um funcionário. Fala um pouco sobre esse importante programa também e a atuação do Cine nesse programa. Bom, essa foi mais uma iniciativa do governador Camilo Santana, que é o programa Mais Emprego Ceará. Nós precisamos ter uma clareza, pessoal. Para a retomada da economia, só tem um caminho: cooperação. Cooperação entre setor público e setor privado. Porque o setor privado, que é quem gera o emprego, né? Quem dá ali os empreendedores, os empresários, que através dos seus investimentos geram, aquecem a economia e geram esses empregos, eles precisam do apoio do poder público, principalmente num momento de retomada da economia, num pós-pandemia como esse. Então, quando a gente olhou os indicadores, nós vimos que o setor de comércio e serviço, especialmente o setor de alimentação fora do lar, né, bares e restaurantes, e o setor de eventos, foram os dos mais impactados com a pandemia, né, por conta dos lockdowns, das restrições, de aglomeração. Então, todas essas medidas sanitárias necessárias, urgentes para a proteção da nossa população, impactaram de forma forte, de forma relevante a economia, principalmente nesses setores. Então, o governador Camilo, com a sensibilidade que lhe é característica, tomou essa iniciativa, né, que é o Programa Mais Emprego Ceará, que nós pretendemos gerar 20 mil novos postos de trabalho, subsidiados 50% de um salário mínimo pelo Estado durante 6 meses. Então, o que é que eu estou querendo dizer isso, pessoal? Você, empresário do Crato, do setor de comércio e serviço, você vai poder nos procurar através do site maisempregos.ce.gov.br e lá manifestar o seu interesse, aderir ao programa Mais Empregos,
e cada empresa dessa do setor de comércio e serviço, e o nosso foco é para as micro e pequenas empresas, né? Então ele vai lá, ele pode ter até 100 postos de trabalho subsidiados, então o Estado vai entrar com 50% de um salário mínimo e a empresa com outros 50% durante 6 meses, e a empresa tem duas obrigações. Primeiro, obviamente, está regular com o fisco estadual, com as suas contribuições de impostos estaduais. E a segunda, nós vamos subsidiar durante 6 meses e ele manter esse posto de trabalho aberto por mais 3 meses. Então, essa cooperação será fundamental para que essa economia aqueça de forma ainda mais rápida, recuperando emprego, gerando oportunidade, gerando renda para as famílias, fazendo a roda da economia girar. E eu tenho certeza que esse programa vai fazer todo um diferencial. Então, pedir o seu apoio, Pedro, para a gente disseminar, divulgar isso para todos os empreendedores, empresários do setor de comércio e serviço do Crato e da região, para que eles possam ir no site Mais Emprego Ceará, ou então até mesmo na nossa unidade, nas unidades do IDT. Nós temos lá na região uma unidade do IDT no VaptVupt de Juazeiro do Norte. Até o final do ano nós vamos estar, se Deus quiser, com a unidade, retomando a unidade do Crato. Então, buscar essa nossa rede para poder fazer o termo de adesão e poder estar ali contratando esses novos profissionais, que o IDT também está à disposição dos empresários para oferecer esses trabalhadores, buscar os trabalhadores mais qualificados para atender essa demanda do mercado de trabalho. Muito bem, mais uma grande iniciativa do nosso governador Camilo Santana, que tem tido várias iniciativas, né? Se sempre fosse falar aqui, o programa não dá, mas só queria destacar, Vlado, também com a iniciativa do governador Camilo Santana, que é o projeto São José Jovem, que está aberto às inscrições, os jovens da zona rural, que estejam nos acompanhando, que até o dia 23, um edital em aberto, onde o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, irá selecionar 400 jovens com investimento de até R$15 mil para montar o seu negócio, isso sem reembolso, né, desse investimento. Então, é uma grande oportunidade também para a juventude do campo. O governo do Estado também, e recentemente, está disponibilizando muitos recursos para a zona rural, para os agricultores familiares, através das associações e cooperativas, para o projeto São José Produtivo, que é também uma grande oportunidade de geração de renda e de emprego no campo. Então, são ações como essas que fortalecem a nossa economia e diminuem aí, com certeza, esta grande dificuldade que nós estamos atravessando, sobretudo nas pessoas que mais precisam, as pessoas mais humildes e mais simples do nosso estado. Vlad, eu quero agradecer mais uma vez a sua cordial disposição de sempre nos atender, você parabenizar pela sua atuação, desejar muita sorte, muito sucesso nessa sua atuação, que é desafiadora, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores, se não o maior problema enfrentado hoje, depois da pandemia, depois da crise sanitária, é a questão da geração de emprego e oportunidade para o nosso povo. Eu agradeço você e passo para as suas considerações finais. Bom, Pedro Lobo, eu queria primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse bate-papo, né, que eu tenho certeza é uma oportunidade que vai ser assistida, né, essa nossa conversa, por toda a população, uma grande parcela da população do Crato, da região do Cariri e também de todo o Ceará. Né? Então, te parabenizar pelo papel que você tem cumprido na Câmara Municipal, um mandato ativo, inovador, atuante. Né? Então, dizer que nós somos parceiros, espero que nós possamos ter nossa próxima participação, gravar um novo programa, um novo bate-papo na nova sede do IDT do Crato. Então, fazer esse momento e dizer para você que você está coberto de razão. Hoje, trabalho e renda é a demanda mais sentida da nossa população no pós-pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo. E volto a dizer, para recuperar a economia, para superar essa crise sanitária, é necessário cooperação entre o setor público e o setor privado, e você, tenho certeza que atua e atuará nesse sentido no Cariri e em todo o Ceará. Então, grande abraço e muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Vlad, aí, povo do Crato que está nos acompanhando.
Fica aí o nosso próximo encontro com o Vlatsa, nosso próximo bate-papo será nas futuras instalações da nova sede do CineDT, e se Deus quiser, em breve nós estaremos reinaugurando. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse momento, nesse bate-papo, os internautas, que acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e quero desejar a cada um e cada uma um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.